Leitura bíblica de hoje está registrado no texto sagrado, no livro de Juízes, no capítulo de número 6, a partir do verso 11. O texto diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Até o verso 14 nós temos lido as Escrituras, a poderosa palavra de Deus. Nesse texto de Juízes, nós vemos ferramentas para exercer o chamado. Nós estamos vendo aqui que Deus estava chamando alguém que estava naturalmente empenhado com propósitos e objetivos. Podemos notar que vários servos de Deus estavam trabalhando quando foram chamados por Deus. Por exemplo, Abraão deixou sua terra. Moisés deixou o trono do Egito quando viu a sarça ardendo. Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois. Jeremias era um menino. André e Simão estavam pescando e Levi trabalhava na coletoria. E nesse caso aqui, Gideão estava malhando o trigo, escondido com medo dos ladrões da colheita. Todos estes homens escolhidos por Deus como Gideão foram usados por Deus com as ferramentas que tinham em mãos. Milagres acontecem com o bordão de Moisés, a funda de Davi, os 5 pães e peixes. Deus nos chama e nos dá as ferramentas para servir. Quando Deus nos chama, Ele nos dá condições para exercer o chamado que tem para nossas vidas. Quando Ele nos chama, Ele nos dá as ferramentas para que nós possamos realizar o seu querer, o seu propósito, gente. Isso que é interessante. Agora, quais são as ferramentas de Deus? Vamos refletir quais são as ferramentas que Deus nos dá para servir. A primeira ferramenta que nós vamos ver aqui na palavra é a coragem. Gideão se achava pequeno e pensava que estava sozinho, mas quando soube que o Senhor estaria com ele, se encheu de coragem e destruiu o altar de Baal. Sem coragem, não teria condições de fazer nada, mas estaria ainda escondido no lagar com medo de seus inimigos. Ele tinha medo dos seus adversários. A primeira coisa que aconteceu com os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, foi que ficaram cheios de ousadia. Lá em Atos capítulo 4, versículo 29, diz isto: Deus não precisa temer. Deus não precisa temer nada. Então, quando estamos cheios da sua presença, ficarmos fortes e corajosos. Você tem tido coragem para enfrentar os desafios na obra de Deus? Seja corajoso, porque Deus está contigo. Nós estamos falando sobre ferramentas para exercer o chamado. Número 1, nós vemos a coragem de Gideão. Número 2, o versículo 14 fala da força. O Senhor falou com Gideão: vai nesta tua força, homem valente.
Aparentemente, ele era fraco e medroso, mas Deus lhe chamou de forte e valente. E isto é maravilhoso, porque mostra que Deus não nos vê como nós vemos ou como os outros olham para nós. Deus nos dá força para enfrentar tudo e comprova o nosso chamado quando precisamos. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É o que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 9. Você tem se achado forte ou fraco para fazer a vontade de Deus? Deus não te chama de fraco, e sim de forte e de valente, porque Ele é maravilhoso. Ele é o Deus que chama e nos dá as ferramentas apropriadas para realizarmos o seu grande querer, o seu grande projeto. Nós estamos falando sobre ferramentas para exercer o ministério. Número 1, coragem. Número 2, força. E número 3, sinais. Número 3, os sinais como ferramentas que Gideão pediu a Deus, para Deus poder trabalhar e realizar na sua vida. Neste caso, nós vamos ver que a Bíblia relata que Gideão ofertou ao Senhor um sacrifício e desceu fogo do céu para consumir a sua oferta. Quando o anjo pega e toca, em cima, com aquele bordão, quando ele toca em cima do sacrifício que Gideão vai preparar, a Bíblia diz que rompeu fogo naquele momento. Isso mostra que Deus aceita a nossa oferta de coração, de acordo com como está escrito no verso de número 21 do texto. Nós não lemos o verso, mas eu quero recitá-lo agora, que diz: e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. A partir do momento que Gideão faz isto, ele mostra que Deus aceita. Fica claro que Deus aceitou o sacrifício. Os sinais de Deus são manifestos na vida de um servo de Deus. O Senhor mostra as suas maravilhas, livrando, protegendo e fazendo proezas, realizando verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres. Deus é Deus de poder. A Ele pertence a honra e a glória para todo sempre. A lã encharcada representa o crente abençoado, que tem vida abundante, como está escrito em João capítulo 10, versículo 10. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A lã seca é o crente que não recebe e não absorve a bênção de Deus. Porque nesse texto, lá no versículo 36 ao 40, da lã encharcada e da lã seca. A lã encharcada, ela fala das grandes bênçãos de Deus, da vida abundante que o crente precisa receber. A lã seca representa o crente que não recebe, que não absorve a bênção, que não tem crença, que não tem fé, que não tem atitude. Como você está? Seco ou encharcado de bênção de Deus? Espero que você esteja cheio da presença de Deus. Deus quer mostrar sinais na sua vida e te encher de bênçãos. Faz isto, deixa o Espírito Santo operar no seu coração. Vai nesta tua força. Concluindo aqui o assunto, você já se sentiu chamado por Deus para algo especial? Sim ou não? Somos chamados e escolhidos por Deus. Isso Ele faz porque nos ama e quer que façamos parte da sua obra na face da terra. Deus nos dá força e coragem para fazer a obra quando precisamos aceitar nossa oferta de amor e nos dá sinais da sua presença, de sua presença conosco.
tenha coragem de agir, seja forte e nunca pense que é ninguém. O Senhor receberá sua oferta e te mostrará sinais de seu amor para com a sua vida. Que o Espírito Santo te abençoe, te dê vitória, porque nós queremos agora orar com você com toda a coragem que o Espírito Santo tem nos dado nesta manhã. Querido Deus, querido Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra humilde que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem liberado uma palavra abençoada aos nossos corações. Nós o amamos, nós o louvamos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, nos céus e na terra. Querido Espírito Santo de Deus, opera maravilhas, tenha compaixão, tenha misericórdia, lava-nos com teu sangue, nos enche do poder do teu maravilhoso Espírito Santo. Opera maravilhas, realiza o teu grande querer, teus propósitos na terra. Meu Deus, eu te apresento o trabalho, a obra, te apresento vidas, te apresento corações, te apresento famílias, te apresento os ouvintes, te apresento o nosso país, o nosso povo, nossa nação. Tenha misericórdia, estende as tuas mãos. Meu Deus, faz uma obra, Senhor, de sinais, uma obra de maravilhas. Nos usa, Senhor Jesus, com a capacidade sobrenatural para realizar o teu querer, para realizar, Senhor, a tua imensa e gloriosa vontade. Nós te pedimos agora e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.